Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tenha abençoado cada um dos irmãos neste dia e também agora que nós nos reunimos para estudarmos um tiquinho a palavra do Senhor. Eu vou orar, agradecendo a Deus por esse dia e pedir a Ele que nos abençoe nossa leitura do Evangelho de Marcos e também no pequeno estudo que nós faremos na nossa devocional, ok? Vamos orar? Pai amado e Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua grande bondade para conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor opera em nossas vidas e o Senhor, ó Deus, nos instrui de acordo com a tua vontade, nos capacitando a servirmos a ti melhor e de maneira, ó Deus, que glorifique o teu nome. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua grandeza sobre nossas vidas, obrigado pela tua misericórdia. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos abençoe no nosso estudo e que o Senhor fale ao nosso coração. É em Jesus que nós oramos. Amém. Vou dar a boa noite. Boa noite, Ana Rosa, Dona Conceição, Rafael, Marcos, a Solange, Deus te abençoe. Irmã Azilar, Deus abençoe sua vida, minha irmã. A Estela, Deus te abençoe, Estela. A irmã Iris, Deus abençoe, irmã Iris. Dona Francisca, Deus abençoe a senhora. Dona Zilda, seu Valdemar, Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe também Dona Conceição, a Ana Rosa, também a Dona Maria Calixto, toda a sua casa. Nós vamos para Marcos, capítulo de número 8. E a nossa leitura começa no verso de número 27. Marcos, capítulo 8, leitura no verso de número 27. Quantos irmãos abrem? Boa noite, Cecília, também. Deus abençoe sua vida, irmã. Boa noite, Lívia. Muito bem, Marcos capítulo 8, verso 27, diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Aqui, meus irmãos, trata-se de uma revelação que foi dada a Pedro, ao contexto todo. Porque Jesus perguntou, e tudo que Jesus fazia tinha uma razão de ser, não é? Lembra que Marcos está falando que o evangelho dele está nas Escrituras, que os profetas falaram dessa mensagem na pessoa de Jesus. E aí ele começou lá no capítulo 1, dizendo que aquilo que ele falaria estava contido nas Escrituras a respeito do Filho de Deus. E aí ele veio discorrendo sobre a pessoa de Jesus, como Jesus apareceu para João Batista, foi batizado, a descida do Espírito Santo sobre a vida dele, o começo do seu ministério, onde a ênfase de Jesus é ensinar a palavra de Deus, e também fazendo sinais da sua pessoa, através das curas, através dos milagres que ele fazia. Aí então, nós já vimos também que as pessoas elas tinham visões assim
distintas acerca de quem poderia ser Jesus, né? E, de fato, nós já vimos aqui também que essas possibilidades aqui passavam na cabeça do povo. Desculpa, que hora para espirrar. Passavam na cabeça do povo. De que poderia ser João Batista, que havia voltado. Também Elias, aí porque existia uma profecia que falava que futuramente viria alguém no poder de Elias, e alguns achavam que era o próprio Elias. E também algum profeta, porque Jesus era um profeta também, não é? Ele falava a palavra do Senhor, ele ensinava. Mas aí é interessante que Jesus pergunta diretamente a Pedro, não é? Ele não faz a pergunta, diz assim, então lhes perguntou, mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Essa resposta de Pedro, quando vocês olham em Mateus, na visão paralela, que é no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versos 13 a 20, Jesus diz para ele assim, bem-aventurados sois, porque não foste nem carne nem sangue que te revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Então, aqui, o que Marcos está dizendo, irmãos, é que a verdadeira percepção de quem é Jesus não vem pelo esforço humano, não vem por uma compreensão humana somente, mas é graça de Deus, né? Essa informação nós temos a partir do momento que nós ligamos este evangelho com o evangelho de Mateus. Aqui não nos dá essa conclusão. Ele acaba abruptamente. Ele diz assim, mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Por que Jesus o advertiu? Os irmãos se lembram que Jesus estava tentando, a ênfase dele era pregar a palavra de Deus para o máximo de pessoas que ele conseguisse, não é? Durante todos esses 3 anos. Então, ele tinha que andar, ele tinha que perambular, ele tinha que viajar, ele tinha que levar a palavra do Senhor, que era exatamente o que eles estavam fazendo. E talvez uma confissão dessa, já de cara, assim, certeza, já faria talvez com que a pregação fosse interrompida. Então, quando ele diz tu és o Cristo, e aí a confissão foi correta, porque Jesus não os corrigiu. Veja que Jesus não corrigiu a ninguém, né? Lá em Mateus, ele diz que de fato Pedro era bem-aventurado porque foi Deus que havia revelado. Então nós entendemos, comparando os textos de Marcos com Mateus, que essa revelação só pode ser feita por Deus, homem nenhum pode chegar a essa conclusão. Mas aqui a única coisa que nós podemos entender é que Jesus queria que eles entendessem quem ele era, e aí Pedro tem esse descortinar pelas mãos de Deus acerca de quem Jesus era. Se nós lemos apenas esse bloco, fica estranho, mas quando você lê um pouquinho do bloco seguinte, que vai do versículo 31 em diante, tem um pouco mais de sentido. Repare, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Então, aquela confissão que Pedro fez, ela foi necessária para que Jesus agora começasse a falar mais claramente acerca dele mesmo. Pedro, de fato, entendeu
quem era Jesus, mas não compreendeu a missão de Jesus. Por isso que ele aqui tem uma postura diferente. Mas isso aqui nós deixaremos para amanhã. O que interessa dessa perícope ligada à perícope de hoje, que vai do versículo 27 ao 30, se faz que a confissão de Pedro foi necessária para que Jesus então começasse a ensinar mais claramente acerca de si mesmo. Isso ele faz aqui no versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. O que nós podemos entender aqui, irmãos? Qual que é a lição que nós podemos extrair para a nossa vida acerca do relato do verso 27 a 30 e do comecinho do verso 31? A questão é a seguinte. Todo o Evangelho, toda a mensagem de Jesus está contida no Evangelho. Mas existem pontos que nós podemos nomear de o princípio da mensagem, que é uma questão, o fundamento da mensagem. Questões mais simples. E existe também a necessidade de um crescimento, de um desenvolvimento. Todos nós começamos pelas questões mais simples. Mas após aprender as questões mais simples, nós temos que continuar. Nós temos que nos desenvolver, aprender outras coisas. E às vezes também chegarmos ao ponto de aprendermos até mesmo coisas um pouquinho mais difíceis. Isso a Bíblia defende de uma forma muito clara. Os irmãos se lembram que há algumas ocasiões que o apóstolo Paulo repreende algumas igrejas dizendo que eles ainda estavam tomando leite, como se fossem bebês. E já havia chegado o tempo de estarem maduros, mas ainda estavam tomando leite como se fossem bebês. Então, quando a igreja chega nesse ponto, significa que não houve crescimento. O crescimento se verifica, não é? Pelas obras. Mas as obras se fundamentam no saber. Então, a igreja precisa aprender, ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer na Bíblia, no conhecimento de Deus. Ela não pode ficar sempre falando da mesma coisa. Então, há situações que, às vezes, as pessoas querem uma mensagem assim mais mastigadinha, mais facilzinho de entender. Existe o lugar da mensagem facilzinha de entender, mas a Bíblia também defende que nós precisamos crescer. A Bíblia também defende que nós precisamos continuar a conhecer mais profundamente a palavra de Deus. Então não tem como a gente ficar só com questões simples, questões fáceis, ou as mesmas questões de sempre. A igreja precisa se aprofundar, precisa se desenvolver. E eu acho interessante o modo como o verso 31 começa. Porque ele diz, advertiu-os, né, de que não dissesse nada para ninguém, mas começa assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Até então, não tinha esse ensinamento de uma maneira clara, porque eles não haviam entendido ainda quem era Jesus. Então, primeiro eles entenderam quem era Jesus. Depois do entendimento de quem era Jesus, começaram a caminhar um pouco mais, sabendo o que era necessário para que esse Jesus, qual era a missão desse Jesus. Então, na igreja, a maneira como o ensino é fundamentado é a mesma coisa. Há momentos que o ensino é para a igreja, não é? Às vezes uma pessoa de fora chega, ela não vai compreender muitas coisas. Eu já vi diversas pessoas criticarem os pregadores porque os cultos têm que ser sempre para que quem chega de fora entenda. Nem sempre, porque a igreja já tem uma caminhada.
A igreja já tem uma toada e ela precisa se desenvolver ainda mais. Então, há momentos que as mensagens elas são para a igreja. E ela precisa ser assim, para que haja progresso, para que haja crescimento, para que haja desenvolvimento. Há momentos, então, que a mensagem deve ser feita resgatando as questões iniciais da fé, iniciais do Evangelho. Aí sim, as mensagens são para os de fora, para quem talvez nunca ouviu falar de Jesus, não conhece nada de Jesus, mas a vida da igreja não pode ser fundamentada somente por questões simples. A igreja precisa progredir, a igreja precisa crescer, a igreja precisa se edificar na palavra de Deus a cada dia. Então, isso é uma questão que nós precisamos pensar. Porque, às vezes, a mentalidade que se tem é que precisa ficar sempre nos mesmos assuntos, ou então assuntos fáceis, assuntos mais leves. Na realidade, não. A nossa igreja tem mais de 100 anos. Ela precisa caminhar, ela precisa estar se aprofundando mais, conhecendo mais, andando por assuntos também mais densos, porque à medida que nós andamos por eles, eles também se tornarão mais leves. Porque as pessoas vão aprendendo, vão digerindo, vão se desenvolvendo, e tudo aquilo que gera aprendizado se torna mais fácil de lidar à medida do momento que nós aprendemos e ficamos aqui mais experimentados, ok? Mas todo ensino tem um começo, e depois desse começo segue para um desenvolvimento mais denso. Gostaria que você tivesse isso de uma forma muito clara na sua vida, porque seja por um ensino ministrado por mim, ou por outro pastor, ou seja, de uma maneira particular, nós precisamos aprender a crescer. Precisamos ler livros que nos façam crescer. Não só livros de assuntos que nós gostamos, mas livros que verdadeiramente tirem nossas dúvidas, ou então até pedir mesmo como objeto de estudo na igreja assuntos que temos dúvidas, assuntos que talvez não entendemos, assuntos que ficou aí algum elemento de fora, mas aprendermos com eles e seguirmos em frente. Aprendermos e seguirmos em frente, ok? Nós vamos orar então e pedir que Deus nos abençoe nesse sentido. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos ao Senhor que nos dê esse discernimento para que possamos verdadeiramente nos aperfeiçoar na Tua Palavra, compreendendo e aprendendo mais, dispondo o nosso coração para aprender, dispondo o nosso coração para buscar o entendimento mais profundo da Tua Palavra. E também, ó Deus, nos fazendo verdadeiramente conhecer a Tua Palavra, não só ler a Tua Palavra ou ouvir falar dela, mas conhecer a Tua Palavra, termos a capacidade de pegarmos a Bíblia na mão e de compartilharmos dela com quem ainda não a viu, com quem ainda não a ouviu, com quem não tem entendimento. Que o Senhor dê essa capacidade aos meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente passarmos a manusear a Tua Palavra e a compreendê-la para ensiná-la. Abençoe a cada um, guarde a cada um, obrigado deste dia de feriado que deu a cada um de nós, mas faze com que amanhã aqueles que têm as suas atividades possam desenvolvê-las de uma maneira abençoada, de uma maneira que o Senhor esteja à frente e tudo venha a convergir para a glória do Senhor. Conceda descanso a todos nós, ó Deus, e continue, ó Pai, a nos ensinar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Depois entrou também o Alisson, a Érica, Deus abençoe a vida de vocês, o Valério, o meu sobrinho, o Isaac, Deus abençoe a sua vida, Isaac. São esses os irmãos que já estavam. A Alessandra também, Deus te abençoe, Alessandra. Andréia, Deus te abençoe, Andréia.
e da Cecília, para cima, eu já havia cumprimentado. Deus abençoe a cada um de vocês, tenham todos uma excelente semana e nos vemos amanhã, com a graça de Deus, às 7 horas da manhã, estudando o Evangelho de João. Até lá. Tchau, tchau.